Oi galera, tudo bem? E aí? No meu último vídeo, vocês sabem que eu falei sobre as coisas ruins de Once Upon a Time. Eu falei sobre mudanças que, na minha opinião, não foram boas pra série. E eu falei sobre alguns preconceitos de Once Upon a Time. Também falei um pouco sobre as teorias, né, que eu acho que podem ser plausíveis pro final da série. Mas, né, as coisas ruins no geral, assim, foram os preconceitos e algumas mudanças. Nesse vídeo eu vou falar sobre as coisas boas, sobre coisas que eu acho interessantes em Once Upon a Time e assuntos que eu acho muito importantes de serem tratados e que eles falam muito na série. Principalmente na primeira temporada, isso, né? Então, coisas que eu acho importantes na série que são tratadas. Primeira coisa, diferentes tipos de família. O que aparece principalmente pra gente, né? No início, logo no começo da série, mostra uma família formada pela Regina e pelo Henry. O Henry é o filho adotivo da Regina, ou seja, além de mostrar a questão da adoção, ainda mostra uma família formada apenas pela mãe e pelo filho, que a gente sabe muito bem que é uma família. Óbvio que é uma família. Mãe e filho é uma família também. E mostra uma mulher que é complicada, que tem uma relação difícil com todas as outras pessoas, mas que faz de tudo pra ter uma relação boa com o filho. Mostra o amor dela por esse filho. E o que isso passa pra gente? Que independentemente da pessoa ter uma vida complicada, independentemente da pessoa ser uma pessoa difícil e tudo mais, ela ama o filho dela e ela vai dar todo o amor, ela vai fazer de tudo pro filho dela. Isso é uma coisa muito boa, porque não mostra ela sendo aquela madrasta, assim, horrível, né, que é a madrasta da Branca de Neve. Mostra que ela tem um lado bom. Logo no começo já mostra isso, porque ela em nenhum momento fez coisas ruins pro Henry. Ela em nenhum momento foi negligente ou tratou o Henry mal. Muito pelo contrário, por mais que ela fosse uma mulher difícil, né, tanto que ela falava I don't know how to love very well, eu não sei como amar muito bem. Ela tentava fazer de tudo pra conquistar o Henry, pra fazer com que ele gostasse dela. Isso já foi um ponto muito bom, porque mostrou que, independentemente de qualquer coisa, a relação entre a mãe e o filho, né, é uma relação forte e tudo mais, independentemente do tipo de família também. Claro que a gente sabe, né, que nem todo mundo tem uma relação boa com os pais e tudo mais, mas isso foi uma coisa boa, porque se colocasse uma mãe adotiva sendo ruim com o filho, seria uma coisa péssima, porque daria a impressão de que, nossa, porque não é a mãe biológica dele, né, não vai tratar ele tão bem como trataria se ele tivesse nascido da barriga dela. Mas não, mostrou ela se preocupando muito com ele, né, e tendo ele como uma coisa principal na vida dela, porque a gente sabe muito bem que ela queria ter um filho, ela sempre sonhou em ter um filho. Então, mostrou essa relação de amor que ela tinha por ele, por mais que ele não compreendesse esse amor, por mais que ele não conseguisse aceitar isso, porque ele sabia que ela não era a mãe verdadeira dele, porque ele, né, já entendia dos contos de fadas e tudo mais, e ela tinha ciúmes. Isso é mais uma coisa que mostra que ela gostava dele, porque ela tinha ciúmes, ela não queria conhecer a mãe verdadeira, a mãe biológica do Henry, porque ela sabia que ela podia perder ele pra ela. E aí a gente entra no outro tipo de família, que é a família formada pelo Henry, pela Emma Swan e pela Regina Mills, que faz alusão às famílias com duas mães, famílias geralmente formadas por duas mulheres lésbicas e o filho, que é uma família também, porque sabemos que família não é só formada por casal heterossexual e um bebê, né, gente? Estamos no século XXI, a gente sabe que não é assim. E isso é muito interessante, porque mostrou a relação delas desde o começo, mostrou que a Regina não gostava da Emma, ela tinha ciúmes da Emma, porque a Emma era a mãe biológica do Henry, ela era mãe adotiva, ela achava que a Emma era mais mãe por causa disso, né, nada a ver. E aí mostrou a relação delas desde o começo, que elas não tinham uma relação boa, e depois elas começaram a criar um afeto entre si, um afeto entre a família, que uns se sacrificavam pelos outros o tempo inteiro. O Henry fazia de tudo pela Emma, que fazia de tudo pela Regina, que fazia de tudo pelo Henry, e era um ciclo vicioso, eles estão sempre se ajudando. E aí mostra também, toda hora, eles fazem questão de mostrar esse amor entre a família. Eles já botaram vários abraços da família Swan Mills, não mostraram um abraço, né, da Emma e da Regina ainda, que eu ainda estou esperando, como eu sempre falo nos vídeos, mas mostraram da família Swan Mills, que já é algo, assim, muito grande. E eu acho muito fofinho, lindo. Nossa, eu não tô aparecendo direito aqui, né, gente? Pronto, agora tá melhor. E aí tem também, eu sempre anoto, porque eu falo muita coisa, né, gente? Tem a questão da representatividade de mulheres,
que é uma coisa extremamente interessante de ser mostrada na série, que é a questão da série já ter começado mostrando a Snow como uma mulher forte. A Snow, nos contos de fadas que a gente sabe, né, é uma mulher que depende de homem, é uma mulher que é mostrada como frágil, como, né, aquele estereótipo escroto de mulher que as pessoas criam na sociedade, que é a mulher que precisa de homem pra tudo. Porque é uma história antiga, né? São os contos de fadas mais antigos que tem, então é muito machista. E aí, a Branca de Neve na série é mostrada como uma personagem já forte, que corre atrás do que ela quer, ela é uma caçadora na Enchanted Forest. Ela vai atrás de tudo que ela quer, ela não precisa de homem. Ela apenas se apaixonou pelo Charming e ficou com ele porque ela se apaixonou por ele, não porque ela precisava de um homem pra viver, ou coisa do tipo. E também mostra a Emma Swan, né? Antes de falar da Emma Swan, bom, o Charming ia morrer no primeiro episódio. Pra quem não sabe, é uma curiosidade sobre a série. O Charming ia morrer. Eles resolveram não matar ele porque falaram, vai matar o Charming e tudo mais. Mas é uma prova de que já mostra que não ia focar em casais a série, né, inicialmente. Porque o casal principal da série a gente sabe que é Snow e Charming. E aí, se iam matar o Charming, já ia mostrar que a série não ia ser focada em casal. Eu não sei o que aconteceu agora, né, gente? O que está ficando agora. Mas a série inicialmente tinha isso. Aí tem a questão da Emma também, que sempre foi uma mulher forte, independente, correu atrás do que ela queria. Ela era uma mulher que, no Pilots, né, já foi mostrado que ela tava no encontro com um cara. E aí, nesse encontro, ela teve alguns problemas, o cara foi escroto com ela. Aí, o que ela fez? Além dela mandar o cara pastar, ela ainda socou ele e foi pra casa e comemorou o aniversário dela sozinha. Tudo bem que ela decidiu, né, o desejo dela foi não estar sozinha no aniversário dela. Mas, quando o Henry aparece lá, já mostra que esse sozinha não estava se referindo a um homem, não estava se referindo a um relacionamento, estava se referindo à família dela. Porque depois, conforme a gente foi vendo na série, ela se sentia sozinha por dentro porque ela se sentia abandonada pela família. Ela não sabia que ela apenas tinha chegado no mundo real porque teve a maldição da Evil Queen e tudo mais, né? Claro que ela nunca poderia imaginar uma doideira dessas. Ela achava que os pais dela apenas tinham abandonado ela, tanto que ela tinha parentesco desconhecido, né? Tipo, ninguém sabia quem eram os pais dela, ou coisa do tipo. Então ela tinha essa frustração dentro dela. Mas não era nada relacionado a casal, entendeu? Assim como a Regina, que também é uma mulher extremamente forte, é uma mulher que, né, é temida por muitas pessoas, ela tem uma força absurda, ela corre atrás daquilo que ela quer. E assim como a Emma, ela também tem várias frustrações, ela também tem vários problemas. E aí, né, com essa construção da família Swan Mills, né, que foi a outra representatividade, elas conseguiram lidar com essas barreiras juntas e conseguiram crescer, né, conseguiram se construir de uma forma melhor e mais desenvolvida juntas. E foi uma coisa linda. E outra coisa muito maravilhosa de Once Upon a Time, né, que vai ser a última coisa agora, meu vídeo não vai ser tão grande quanto os outros, amém, né, gente, é a questão do arrependimento e do perdão que é mostrado na série o tempo inteiro. Mostra personagens que tiveram problemas muito grandes, que fizeram coisas ruins pros outros, por exemplo, a Evil Queen, e depois se redimiram, que depois mostraram que eles eram assim por causa dos problemas que tinham acontecido na vida deles. E isso foi mais uma coisa que mostra que a gente não deve julgar as pessoas na primeira vez que a gente vê elas, porque se elas têm problemas, é por causa de outras coisas que aconteceram antes na vida delas. E a Regina era daquele jeito que ela era no começo da série, que irritava até muita gente não gostava da Regina por causa daquilo, por causa dos diversos problemas que aconteceram no passado dela. Naquele episódio do Stable Boy, eu olhei e eu fiquei, meu Deus, cara, tadinha da Regina, tudo mais. Eu comecei a ver a Regina com outros olhos. E isso eu achei extremamente interessante, porque a série vive mostrando isso. Vive mostrando as pessoas se redimindo. Mostrou a Emma também se redimindo com o Henry, porque ela tinha largado ele, ela não tinha condições de criar ele. Essa foi mais uma coisa interessante de Once Upon a Time, acabei de lembrar. Que mostrou o porquê da Emma não ter criado o filho dela. Também desmitificando essa coisa que muitas pessoas têm preconceito, né? Também. Que é essa questão de mães que botam os filhos na adoção
e que não podem criar os filhos e tudo mais. E as pessoas têm muito preconceito contra isso. Mas aí na série mostrou o porquê, porque as pessoas nunca veem o porquê por trás daquilo que aconteceu, né? Elas sempre veem aquilo e falam, já começam a julgar. Ah, não, porque a mãe não quis criar o filho e tudo mais, isso aqui. Mas por que ela não criou o Henry? Ela não tinha como. Ela tava na cadeia, ela tava com uma vida difícil, ela era uma adolescente, ela queria criar o filho dela, óbvio que ela queria, dava pra ver o sofrimento nos olhos dela quando ela falou que ela não podia criar ele, mas ela realmente não podia, na condição que ela tava naquele momento, não tinha como. O pai dela também não criou, o pai dele também não criou ele, o pai dele não se preocupou, e o pessoal em nenhum momento falou New. Falaram só na Emma. Por quê? Porque é a mulher. Machismo também, né? E já trouxe, né, à tona diversos sentimentos nas pessoas. E a gente pôde ver também quem era machista e quem não era. A gente pôde ver essa representatividade em Once Upon a Time. Isso foi extremamente interessante, eles trazerem esse tema à tona. Por isso que eu falo que Once Upon a Time era uma série muito adulta no começo, porque trazia à tona diversos assuntos que eram tabus dentro da nossa sociedade e que eles trouxeram à tona mostrando que não, que isso daí era completamente normal e que eram só preconceitos das pessoas. O celular tá virando de novo, gente, que isso? E que as pessoas que estavam com problema, que não eram aquelas coisas que aconteciam que eram problema, que eram as próprias pessoas que julgavam. E agora que tá mudando, né, gente? Mas o que me fez me apaixonar por Once Upon a Time foi isso. Foi essa rede de coisas que devem ser faladas, que eram faladas. É isso, gente. Beijo grande, espero que vocês gostem. E vejam que também Once Upon a Time não é só coisa ruim, né, gente? É coisa boa também. Né? Por isso que eu tô aqui até hoje. Beijão.